Olá, pessoal. Continuando a nossa discussão sobre aplicações de ponteiros, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre ponteiros e vetores. Ok? Então, até agora, nós vimos alguns fatos sobre ponteiros, nós vimos como implementar ponteiros, como fazer a alocação dinâmica de memória. E aí, na alocação dinâmica de memória, nós vimos que se eu quiser alocar, digamos, um vetor de inteiros dinamicamente, né, então basta eu declarar um ponteiro, né, para o meu vetor. E aí eu aloco, né, o meu vetor usando uma alloc ou alloc do tamanho que eu quiser, né? Então eu vou dizer aqui que é um tamanho n, digamos um n que a gente leu em algum lugar aí do código, tá? Ok. E depois que eu fiz essa alocação, então essa parte que eu queria conversar com vocês sobre ponteiros e vetores. Depois que eu fiz essa alocação, como eu faço para acessar elementos desse vetor? E a resposta, ela chega a ser um pouco surpreendente, porque nós vimos que quando nós fazemos em direção, por exemplo, se nós acessamos, né, o conteúdo de um endereço de memória através de um ponteiro, nós estamos usando em direção, nós usamos o operador de dereferenciamento. E no caso do vetor, não. Se eu quiser acessar elementos desse vetor, eu acesso simplesmente com VI. Ok? Então, só para a gente ver um exemplinho. Então, vamos lá. Suponha que eu tenho aqui um int n e o meu vetor, tá? Daí eu leio, né, o meu n, aloco o meu vetor. E aí, se eu quiser, sei lá, acessar a posição 5 do meu vetor, então eu acesso igual acessar qualquer vetor. Tá? Então vamos lá. Só para vocês verem que aqui é verdade, make ponteiros. Então eu vou alocar para vocês verem um vetorzinho de tamanho 10, tá ok? E aí o meu V5 vale 10, que é o valor que eu atribuí aqui, tá? Então vejam que o acesso que eu faço é igual o acesso que eu faço se eu tivesse declarado o vetor de forma automática. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que se eu tivesse declarado o vetor dessa forma, sem fazer a alocação dinâmica, então o acesso seria o mesmo, tá vendo? Funcionou da mesma forma. Por que com vetores acontece isso e com as variáveis normais não? Então com vetor eu não estou fazendo uma indireção? Como é que funciona isso? Tá? Ainda nesse sentido, eu queria que vocês se perguntassem a seguinte coisa. Por que quando eu vou ler um elemento usando o scanf, eu uso o e-comercial? Agora, se eu tiver uma string e eu for ler essa string com scanf, eu não uso o e-comercial. Tá bom? Por que isso daqui acontece? Vocês já repararam? Sempre que eu leio alguma variável usando scanf, eu tenho que usar o e-comercial. Tá? E por que com uma string eu não preciso? Tá ok? Muito bem. Então, primeira coisa, nós temos que entender e relembrar, né, o conceito de vetores. Então, o que é um vetor? Então, um vetor é um conjunto de elementos de mesmo tipo alocados contiguamente na memória. O que significa contiguamente? Um depois do outro, sem vãos entre eles. Ok? Então, quando eu declaro um vetor, o que significa? O nome do meu vetor. Então, quando eu declaro um vetor de forma automática, o nome do meu vetor é um ponteiro para o primeiro elemento. Certo? O meu V nada mais é, então esse V, ele não é uma entidade que entende que você tem ali um conjunto
no caso é um inteiro, um vetor de tamanho 10 de inteiros, então de 40 bytes. O meu V, ele é simplesmente um apontador para a primeira posição do meu vetor, ok? É por isso que um vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo alocados contiguamente na memória, porque o acesso dessa forma fica facilitado. Se eu tenho um ponteiro para a primeira posição e eu quero acessar a terceira posição, então o que significa? V3, tá ok? V3 significa começar do endereço V e deslocar-se. Então, para eu deslocar-me 3 posições, eu tenho que me deslocar 12 bytes, que é 3 vezes 4, que é o tamanho de cada inteiro. Então, 12 bytes. Tá? 12 bytes significa 3 vezes o tamanho de um inteiro. Então, pessoal, para nós que já usávamos vetores, ponteiros era uma coisa que nós usávamos, sempre usamos ponteiros, ok? Sempre usamos. Um vetor e ponteiro é a mesma coisa, são coisas equivalentes, tá ok? Então, o que significa esse V3? Então, quando eu faço VI, então dessa forma, se eu tenho um vetor de um determinado tipo, seja ele alocado estaticamente, automaticamente, ou seja ele alocado dinamicamente, quando eu faço VI, o que eu estou fazendo é acessar o conteúdo, tá bom? Do meu V, que é um ponteiro, mais I vezes size of do tipo do meu vetor. Tá ok? Então, a notação vetorial em linguagem C é equivalente a essa notação aqui. Tá bom? Mais ainda, em linguagem C, existe uma coisa que se chama aritmética de ponteiros. Então, nós sabemos que ponteiros armazenam endereços de memória, tá? Então, se eu somo um valor no meu ponteiro, tá? Digamos que eu pego o meu ponteiro V e somo um valor J, tá ok? Esse J aqui é um valor inteiro. Esse J é um valor inteiro. O que a linguagem C faz? Ela faz o V mais size mais J, né? Mais J vezes size of do tipo do V, tá ok? Isso daqui nós chamamos em linguagem C de aritmética de ponteiros, tá bom? Então, na prática, o que significa acessar a posição VJ? VJ equivale a acessar o endereço de V deslocado de J blocos do tamanho do tipo de V, tá? Então, se vocês fizerem em linguagem C o VJ ou o conteúdo de V mais J, vai dar a mesma coisa, tá? Vamos ver o exemplo aqui. Então, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Se eu fizer printf aqui, e ao invés de fazer V5, eu fizer o conteúdo de V mais 5, vocês vão ver aqui que os dois vão imprimir 10, tá ok? E essas notações são equivalentes, tá bom? Lembram aí que o operador de dereferenciamento, então eu estou acessando indiretamente, tá ok? Então isso responde à minha primeira observação. Por que então que com o vetor a coisa funciona diferente? Porque o vetor ele é um ponteiro, certo? E isso também já responde à minha segunda observação, tá? Por que que quando eu faço um scanf de uma string, eu não preciso colocar o E comercial? Porque o str é um vetor. E esse vetor já é um ponteiro para o primeiro elemento. Então, o str já contém um endereço de memória. Portanto, eu não preciso do E comercial, tá ok? str já é um endereço de memória. De quem? Da primeira posição. Aí, o scanf
do porcentagem S sabe que ele está recebendo um vetor de string, então ele já sabe que isso daqui é o endereço da primeira posição, e ele sabe que cada caractere que ele lê, ele precisa se deslocar um byte adiante para poder ler o próximo, já que isso daqui é um vetor de char, e o char ocupa um byte na memória. Agora, pessoal, por favor, não confundam isso, tá? Se eu quiser ler um elemento individual de um vetor, então não tem jeito. Vamos supor que eu quero ler a yes de uma posição do meu V. Tá? Então eu preciso utilizar o E comercial, tá ok? Por que eu preciso utilizar o E comercial? Porque o meu VI, a que corresponde o meu VI? É o conteúdo do meu endereço V deslocado em posições adiante. O conteúdo já é o de referenciamento, tá? Então aí eu preciso fazer um endereço de memória, tá? Agora, se eu faço um scanf de porcentagem de V mais I, aí eu não preciso do E comercial, porque V é um endereço de memória e I é um deslocamento. Quer ver? Vamos fazer aqui o exemplo. Então aqui nesse scanf, eu vou fazer um scanf aqui. Ao invés de eu atribuir o 10 aqui, eu vou fazer um scanf. Tá? Então primeiro eu vou fazer com o e-comercial para vocês verem. Então com o e-comercial funciona dessa forma. Então eu vou colocar, sei lá, 65, tá bem? Dentro da quinta posição do meu vetor. Ou ao invés de passar com o e-comercial, eu posso passar V mais 5. Eu estou dizendo que eu quero salvar o número que eu vou ler no endereço base do vetor V deslocado de 5 blocos adiante. 5 blocos de 4 bytes, que é o tamanho de um inteiro. Então vejam que deu certo também. Então eu dei esses exemplos para que fique bem claro para vocês a relação entre vetor e ponteiro.